Então, irmãos, vamos lá. Continuando o nosso tema, João Calvino. Eu precisei falar um pouco sobre a questão do conceito da Trindade, porque ele fortalece isso. Porém, não falei tudo que eu preciso. Eu vou elaborar um vídeo, um material, seja ele escrito ou vídeo, falando mais intensamente, com mais base, com mais conteúdo, referências, tudo isso direitinho. Eu vou fazê-lo para que esse tema fique bem esclarecido, pois ainda é, para muitos, uma questão de grande dúvida. Yeshua é ou não é Deus? Então, eu vou trazer esse conceito para todos e farei sim, para ficar bem elucidado, bem esclarecido esse tema. Porém, vamos continuar o nosso tema sobre João Calvino. Mas como nós temos um tema, João Calvino, ele é bastante polêmico, né? Vamos falar sobre... eu pulei alguns fatores. Isso aqui são mais assim, históricos, né? A questão da fé, a doutrina do pecado, são mais históricos. Tem alguns fatores aqui que é bem próximo do que as escrituras falam. Porém, vamos direto para aquilo que é de grande ênfase. O primeiro tópico foi a Trindade. Agora, o segundo tópico, sobre a predestinação. João Calvino foi um grande defensor dos conceitos de predestinação. O homem é predestinado a fins, a situações. Porém, vamos entender mais sobre esse conceito de predestinação? Vamos lá. Me acompanhe na página 78, subitem J, a predestinação. No século XVIII, John Wesley, criador da igreja, ou fundador da igreja wesleyana, escreveu os seguintes versos de um hino em que o ensino calvinista é levado ao ridículo. Compeliste, abre aspas, compeliste os perdidos a morrer, retirastes de tua face, a outros salvaste, exceto os que se afastaram, ou zombaram apenas com a graça da perdição. Até quando, ciumento Deus, até quando os ímpios vermes tua palavra refutarão, tua justiça mancharão, tua misericórdia ofenderão, negarão tua fidelidade e amor, ainda permanecerá a doutrina infernal? E solicitará seu terrível autor? Não, deixa afundar a teu comando na fossa de onde veio. A palavra predestinação, em sua forma nominal, foi usada pela primeira vez por Calvino somente nas Institutas de 1539. Seu ensino acerca deste tópico é basicamente idêntico ao que já observamos em Lutero e Zwingli. Como todos estes, Calvino frequentemente recorria a seu pai favorito, Agostinho, e tinha afinidade com a tradição agostiniana, radical da Idade Média, na qual estavam teólogos como Tomás de Aquino em seus últimos escritos, Gregório de Rímini e Tomás Bradwardine. A predestinação é usualmente tratada no contexto da doutrina de Deus como uma aplicação especial da doutrina da providência. Calvino também, nas primeiras edições das Institutas, colocou a providência e a predestinação uma após outra. Na edição definitiva de 1559, porém, ele separou as duas, mantendo a providência sob a doutrina de Deus, Pai, no primeiro volume, e colocando a predestinação sob o título geral da obra do Espírito Santo, quase no final do terceiro. Assim como a providência, em certo sentido, completa a doutrina do Deus Criador, da mesma forma a predestinação é o clímax da doutrina do Deus Redentor. A predestinação tornou-se uma questão
no contexto da história da salvação. De fato, Calvino introduziu isto como um problema ocasionado pela pregação do Evangelho, porque ele perguntou quando o Evangelho é proclamado, alguns atendem, outros não. Nessa diversidade, ele disse, a profundidade maravilhosa do julgamento de Deus torna-se conhecida. Podemos resumir a doutrina da predestinação, exposta por Calvino, em 3 palavras: absoluta, particular e dupla. A absoluta, no sentido de que não está condicionada a nenhuma contingência finita, mas baseia-se somente na vontade imutável de Deus, Calvino rejeitava a noção escolástica de que a eleição dependia do conhecimento prévio de Deus acerca das realizações humanas. O conhecimento prévio de Deus não pode ser o motivo da nossa eleição. Por quê? Quando Deus olha para o futuro e observa toda a humanidade, ele encontra a todos, do primeiro ao último, debaixo da mesma maldição. Assim, vemos quão tolamente os frívolos balbuciam quanto atribuem ao simples e puro conhecimento prévio o que deve estar fundamentado na boa vontade de Deus. O segundo lugar, a predestinação é particular, no sentido de que pertence a indivíduos e não a grupos de pessoas. A aliança da graça aplica-se a cada pessoa individualmente. Com respeito à expiação, isso significa que Cristo não morreu por todos indiscriminadamente, mas apenas para os eleitos. Essa doutrina, que se tornou uma das marcas da ortodoxia calvinista, foi adotada por muitos batistas na Inglaterra no século XVII. Em consequência do que eles foram chamados de batistas particulares, em oposição aos batistas gerais, que acreditavam no alcance ilimitado da obra expiatória de Cristo. Finalmente, a predestinação é dupla. Isto é, Deus, para o louvor de sua misericórdia, ordenou alguns indivíduos para a vida eterna, e para o louvor de sua justiça, enviou outros para a condenação eterna. Calvino expressou tal fato claramente: a eleição em si mesma não poderia permanecer, exceto se estabelecida contra a reprovação, visto que todos estão justamente condenados, em virtude de sua deserção de Deus. Ele permanece tanto livre quanto perfeitamente justo em sua decisão. Ele não está sujeito a prestar contas, nem nós somos juízes idôneos, que de próprio senso pronunciemos acerca desta causa. Ambos os fatos se mostram verdadeiros. Os réprobos são escolhidos para a condenação pelo decreto eterno de Deus. E mesmo assim, os ímpios trazem sobre si a justa destruição a que estão destinados. Se perguntado sobre a razão pela qual Deus escolheu este e rejeitou aquele, Calvino replicava que quem indagou estava procurando algo maior e mais elevado do que a vontade de Deus, o que não poderia ser encontrado. Contudo, a doutrina da predestinação não deveria ser usada para não se proclamar o Evangelho a todos, visto que apenas Deus sabe quem elegeu e quem não elegeu para a salvação. Nós pregamos o Evangelho indiscriminadamente, confiando ao Espírito Santo seu uso como meio externo para o chamado efetivo daqueles mesmos que foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Bem, gente, é meio louco dizer isso. Só um minutinho. Como eu disse, é meio louco falar isso. Lembra do ladrão preso na cruz ao lado do Messias quando estava sendo crucificado? Segundo essa teoria da predestinação, aquele homem já estava condenado.
Mas aí eu te pergunto, ele vira para Yeshua e fala: Senhor, quando chegares no paraíso, lembra-te de mim. E Yeshua, com todo amor, fala: eis que você já está no paraíso comigo. Meu Pai, aonde Calvino tem razão no conceito dessa predestinação? Aonde que ele, Deus iria agir dessa forma? Você já está condenado. É guerrinã para você. É, como eu falo numa literatura brincando aqui com os irmãos, é G3. Meu Deus! A salvação é para todos. Basta você querer. Quando a pessoa quer ser salva, ela faz o quê? Ela muda a sua postura. Ela faz techuvá, ela faz tikkun, ela conserta a sua vida, ela muda toda aquela forma de viver. Se a doutrina da predestinação fosse uma coisa correta dizer, todos que saíram com Israel do cativeiro egípcio já teriam morrido, porque todos ali eram, vamos dizer assim, todos ali eram idólatras. Fora Israel, todos eram idólatras. Eram 70 nações. E cada um tinha seus deuses, cada um tinha suas adorações, cada um tinha seus pensamentos, né? Tinha seus códigos de honra. Mas, em algum momento, vamos dizer assim, Deus tocou o coração de todos eles através do exemplo de Israel. E eles saíram junto com Israel. Eles reconheceram Deus e saíram com Israel. Se continuaram ou não, amém. Aí não cabe a mim falar, não sou julgador, não sou juiz. Mas eles creram e mudaram a sua postura. E Yeshua fala: aquele que crê em mim, crer, não é somente crer, viver com ele, entendeu? Tem a vida eterna. Então, se você reconhece Yeshua, Messias de Israel, reconhece ele, Filho de Deus, que morreu na cruz, que foi sacrifício pelos nossos pecados, expiou os nossos pecados. Se você tem esta visão, você já tem a salvação. O Eterno já está confiando em você a salvação, em nome de Yeshua. Ele é teu fiel advogado diante do Pai. Claro, não é por isso que eu vou fazer o que eu quero. Já sou salvo. Como alguns falam, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Mentira. Porque se você tem a certeza da salvação, é porque você vive segundo a Torá. Você não tem... Deus não falou para você: meu filho, você pode fazer o que você quiser, você já está salvo, já está no livro da vida. Senão haveria o quê? Não haveria Yom Kippur, dia da expiação, dia do julgamento, aonde o Eterno julga toda a humanidade. Não haveria morte espiritual para as pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos que serviam a Deus, né, vamos falar assim, e que de uma hora para outra caem e vivem uma vida medíocre, em pecado, na lama, nas trevas, mas era servo de Deus. Está salvo? Não. Salvação é uma condição, é uma benevolência de Deus para nossas vidas, é uma misericórdia. Se você andar certo, ganhará o prêmio. Se andar errado, perderá o prêmio. Não existe certeza para isso. A única certeza é que você tem que viver segundo a Torá, porque a Torá é o livro de regras para a nossa vida. A Torá de fato é a nossa receita. O bolo não tem uma receita? A nossa vida tem uma receita. Uma receita para vivermos bem e de acordo com a vontade de Deus, que é a Torá. Yeshua disse em Mateus 5, 17 a 19, que ele não veio descumprir a lei, nem a Torá, nem os profetas, mas sim cumprir, até que o céu e a terra passe. Nem um Yod, que é a menor letra do hebraico, passará. Portanto, irmãos,
esse conceito de predestinação, uns já estão predestinados à morte, outros à vida, uns já estão salvos, outros já estão condenados. Isso era um meio de manipular o homem, os homens, o povo, que infelizmente ainda existem muitos que seguem essa doutrina que é completamente antibíblica. Então, irmãos, Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe. Chegamos ao fim de mais um texto, de um estudo sobre a Contra-Reforma Protestante. Este foi o último tópico da Contra-Reforma, ou Reforma Protestante. Infelizmente, não deu para fazer em um vídeo só, então está dividido em 3. Espero poder estar sendo bem claro a todos. De antemão, eu deixo claro para vocês, irmãos, se tiverem dúvidas ou quiserem questionar, argumentar, irmãos, façam. Nós temos um grupo de estudos. Hoje estamos no WhatsApp, mas o Eterno tem nos dado condições maravilhosas e perspectivas de crescimento. Fale no grupo. E se você tiver um irmão, um amigo que esteja interessado em estudar conosco, traga para o nosso grupo. Será muito bem-vindo, pois o grupo não é meu. O grupo é de Deus. É uma ferramenta que o Eterno nos deu para estudarmos a Torá, estudarmos os conceitos, desenvolvermos nosso discernimento em cima do que é certo, do que é errado, do que é enxerto para o que é original bíblico, e podermos viver em comum acordo com Deus, Messias e Yeshua, e entre nós. Portanto, irmãos, foi um prazer enorme poder falarmos nesse grupo, nesse vídeo, falarmos sobre a Contra-Reforma, conhecermos um pouquinho sobre o que ela causou de bom para o Evangelho e de ruim também. E agora, no próximo vídeo, vamos falar sobre a Reforma Católica, né? Ou Contra-Reforma Católica. É justamente a resposta que a Igreja Católica deu para todos esses reformadores protestantes que uma vez foram da Igreja, se rebelaram, mantiveram alguns conceitos da Igreja, porém a Igreja começou a ganhar força para combatê-los e persegui-los. Portanto, irmãos, no próximo vídeo, esteja conosco aqui para falarmos sobre a Contra-Reforma ou Reforma Católica. Um forte abraço a todos, uma semana maravilhosa, uma semana cheia da glória de Hashem, que o Eterno nos guarde, nos conduza para a Tua obra, nos conduza para a Tua palavra, que sejamos luz para todos aqueles que ainda não a conhecem, e que possamos, ó Deus, ouvir-te e cumprir conforme o Teu querer. Assim pedimos e agradecemos em nome do nosso Mestre, do nosso Messias e Rei Yeshua. Amém. Dias de bênção para todos nós. Um abraço. Shalom.